A gente sabe que a Bíblia é um dos textos mais influentes da história, não é mesmo? Mas como é que esse conjunto de escritos que atravessou milênios chegou até nós do jeito que a gente conhece hoje? Nesta análise, vamos mergulhar nessa história fascinante, que é um processo muito mais complexo e orgânico do que se costuma imaginar. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que a Bíblia se tornou um livro? Muita gente pode imaginar que foi um processo simples, sabe? Quase instantâneo. Mas a verdade histórica, ela é bem mais rica e, eu diria, até surpreendente. E se a gente começasse a responder essa pergunta desafiando a própria pergunta? E se a resposta for que ela não é um livro só? Pois é, a rigor, a Bíblia não é um livro, no singular. A própria palavra Bíblia, que vem do grego, já está no plural. Significa os livros. Então, vamos pensar nisso. Em vez de um livro, que tal uma biblioteca? Essa é a melhor forma de enxergar o Antigo Testamento, por exemplo. Não como um volume único, mas como se fosse a Biblioteca Nacional do antigo povo de Israel. Uma coleção que foi juntando, ao longo de séculos, os textos mais importantes que formaram a identidade daquele povo. Sabe, existe uma ideia bem comum de que a Bíblia foi escrita de uma vez só, por grandes historiadores que sentaram e pronto. Mas a realidade histórica é bem diferente. Ela mostra um processo muito mais orgânico. Tudo nasceu, na verdade, de tradições orais. Histórias que eram contadas e recontadas de geração em geração, muito, mas muito antes de alguém pensar em colocar aquilo no papel. Olha que interessante esta citação. Um povo não começa sua história escrevendo livros. Isso acontece depois. Isso resume perfeitamente a ideia. A escrita não é o começo de tudo, é um ponto de chegada. Ela aparece quando o povo precisa olhar para trás, entender sua própria identidade e garantir que aquela memória continue viva. E a gente tem que lembrar, naquela época, escrever algo caro, restrito a poucos. Por isso a fase oral foi tão, mas tão importante. Certo. Então vamos ver um pouco mais de perto como é que essa biblioteca, o Antigo Testamento, foi montada. É importante entender que não foi um projeto centralizado com um comitê decidindo tudo. Não, foi um processo que foi acontecendo em diferentes partes da sociedade ao longo de muito, muito tempo. E o interessante é ver de onde vinham esses textos. Existiam diferentes centros de produção, por assim dizer. Por exemplo, na escola, nasciam os textos de sabedoria. Já lá no palácio, os escribas estavam ocupados registrando as crônicas dos reis, as leis, e no templo, claro, os sacerdotes organizavam os textos para o culto, como os salmos, as leis de pureza. Cada lugar desses contribuiu com um tipo de escrito diferente para essa grande coleção. Ok, agora vamos dar um salto e olhar para o Novo Testamento. A lógica aqui é um pouco diferente. Enquanto o Antigo Testamento levou séculos para se formar, contando a história de toda uma nação, o Novo Testamento nasce a partir do impacto de uma única pessoa, Jesus. Isso é fundamental de se entender. O cristianismo não começou com um livro. Começou com uma pregação, uma mensagem oral muito forte, que em grego é chamada de querigma. Era o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus. Os primeiros cristãos não tinham um Novo Testamento na mão. O que eles faziam era reler os escritos judaicos, que a gente hoje chama de Antigo Testamento, a partir da experiência que tiveram com Cristo. E essa linha do tempo aqui costuma causar uma certa surpresa. Olha só, os primeiros textos do Novo Testamento que foram escritos não foram os evangelhos que contam a vida de Jesus. Foram as cartas do apóstolo Paulo, lá pelo ano 51. O primeiro evangelho a ser escrito, o de Marcos, só apareceu por volta do ano 70, ou seja, décadas depois, quando muitas das testemunhas da vida de Jesus já tinham morrido. E essa passagem aqui do início do Evangelho de Lucas é um testemunho direto de como isso aconteceu. O próprio autor diz que muitos tentaram elaborar uma história e que ele também achou bom escrever um relato ordenado. Ou seja, ele está ciente de que outras narrativas circulavam e o trabalho dele é um esforço consciente de organizar tudo, de criar um registro confiável para preservar essa mensagem para o futuro. Bem, com tantos textos circulando, diferentes evangelhos, cartas, apocalipses, uma hora a pergunta ia surgir, né? Quais desses textos são de fato a referência para a fé? Quais têm autoridade? É aí que a gente entra na história da formação do que chamamos de cânon. Essa palavra cânon vem do grego canon, que significava literalmente uma vara de medir, uma régua, um padrão. E a partir daí, metaforicamente, a palavra passou a ser usada para designar a regra de fé
E, por fim, a lista oficial dos livros que servem como essa medida, como esse padrão para a fé e para a vida da comunidade. Então, como é que essa lista foi definida? É importante frisar, não foi a decisão de uma pessoa só, numa canetada. Foi um processo longo de discernimento nas comunidades que se baseou em alguns critérios. O primeiro era a origem apostólica. O texto tinha ligação com algum apóstolo ou com o círculo próximo deles. O segundo era a regra de fé. O conteúdo daquele livro estava de acordo com o ensinamento principal da igreja. E o terceiro, talvez o mais decisivo, o uso nas celebrações. As comunidades já usavam aquele livro, já o liam nos seus encontros? E é curioso notar que esse processo todo não levou um resultado único para todo mundo. Dá para ver aqui que o cânon do Antigo Testamento, por exemplo, varia. Nas tradições judaica e protestante, se usa um cânon com 39 livros. Já na tradição católica, o cânon é um pouco maior, com 46 livros, incluindo alguns como Tobias, Judite, Macabeus, que são chamados de deuterocanônicos. Essa linha do tempo aqui só reforça uma ideia central. A definição do cânon não foi um evento de um dia para o outro. Foi um processo que durou séculos. Começou lá com as primeiras traduções para o grego, a Septuaginta. Passou por discussões dentro do judaísmo, por vários concílios da Igreja Antiga e teve definições formais só bem mais tarde, na época da Reforma Protestante e do Concílio de Trento. Foi uma longa caminhada. Tá, mas por que saber de tudo isso hoje? Qual a importância dessa história toda no nosso mundo de internet, de informação instantânea? A resposta é simples. Conhecer essa história nos dá ferramentas. Ferramentas críticas para a gente navegar nesse mar de informações. Quem nunca viu por aí uma notícia, uma manchete sobre um evangelho perdido que foi encontrado e que vai mudar tudo que sabemos? O evangelho de Maria Madalena, por exemplo, sempre aparece. Esses textos realmente existem, são importantes para a história, mas a maneira como a notícia é dada, muitas vezes, é puro sensacionalismo. E aí a pergunta que fica é, se esses textos também são antigos, por que eles não entraram na Bíblia? A resposta não tem nada a ver com teorias da conspiração. A resposta está exatamente no processo de formação do cânon que a gente acabou de ver. Textos como esse, de Maria Madalena, por exemplo, refletem uma teologia diferente, conhecida como gnosticismo. As principais comunidades cristãs da época os rejeitaram porque o conteúdo deles não batia com aquela regra de fé, com o entendimento central sobre Jesus que era pregado desde o comecinho. Ou seja, a exclusão não foi arbitrária, foi resultado daquele longo processo de discernimento das comunidades. O ponto central é este: entender que a Bíblia tem essa dimensão histórica, essa dimensão humana na sua formação, não enfraquece a sua mensagem. Muito pelo contrário. Isso enriquece a leitura e nos dá ferramentas para separar o joio do trigo, sabe? Para evitar cair em desinformação e tirar conclusões apressadas. Olha, se essa nossa conversa foi útil, se ajudou a clarear as coisas, fica aqui o convite para seguir o canal 8 Bits de Informação Útil. Lá tem mais conteúdos como este que tentam aprofundar temas complexos de um jeito claro e direto. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a Bíblia não é um livro estático que caiu pronto do céu, mas sim um registro de uma longa conversa de fé, a pergunta que fica para a gente hoje é: como é que nós podemos continuar participando dessa conversa que atravessa os séculos de um jeito consciente e bem informado?